Vamos direto para as antigas e majestosas terras do reino de Mithila, onde um evento, literalmente de proporções cósmicas, está prestes a acontecer. Essa é uma daquelas histórias ancestrais de força inabalável e de destinos divinos, forjadas para ecoar pela eternidade. O ar está carregado de expectativa, afinal, o grande rei Janaka, um monarca de devoção lendária, preparou um sacrifício monumental. É exatamente nesse cenário de muito esplendor que a nossa lenda viva começa a tomar forma, bem diante dos nossos olhos. Imagina só se deparar com um desafio quase impossível. Quem seria capaz de erguer o peso de uma montanha inteira? Pois é, no centro de uma grandiosa arena, não temos ouro ou riquezas comuns, mas sim uma arma divina colossal. Um artefato tão poderoso com uma energia tão primordial que só o vislumbre dele já estilhaçava o orgulho dos reis mais temidos da Terra. A pergunta que não quer calar na mente de todos é: existe algum ser digno de empunhar tal magnitude? E eis que, bem no meio do esplendor desse sacrifício real, uma cena de tirar o fôlego acontece. O imensamente radiante Rama, carregando uma energia infinita, entra no recinto sagrado. Ele não caminha sozinho. A seu lado, marcha o inseparável e valoroso irmão Lakshmana, guiados pelo poderoso sábio Vishvamitra. A mera chegada do herói ilumina a arena de Mithila. A serenidade e o poder inquestionável do jovem príncipe mudam a atmosfera do lugar em questão de segundos. Mas, olha só, para entender todo o peso desse momento épico, a gente precisa conhecer o mistério em torno da princesa dessa terra. A bela e pura Sita tem uma origem milagrosa. Ela não nasceu de um ventre humano, não. O próprio rei Janaka a encontrou emergendo de um sulco na terra, enquanto cumpria seu dever sagrado de arar o solo. Uma filha nascida da essência da terra, revelando desde o primeiro instante uma natureza totalmente divina. Uma donzela com uma origem tão celestial jamais seria prometida por um simples acordo político, certo? O sábio rei Janaka decretou que ela seria concedida como Virya Shuka. E o que isso significa na prática? É a recompensa máxima por um valor inigualável. Um prêmio supremo que não pode ser apenas dado. Tem que ser conquistado na raça, através de uma demonstração de força sobre-humana que separe os verdadeiros heróis escolhidos pelos deuses dos meros mortais. E a prova exigida para reivindicar esse destino sagrado é, bom, aterrorizante. No centro de tudo repousa o formidável e imensurável arco de Shiva. A gente está falando de uma arma colossal que coloca medo no coração de deuses e demônios. A lenda narra que o próprio poderoso Rudra ameaçou as divindades com esse arco excelente. Desde então, esse artefato de puro poder ancestral foi entregue em confiança aos ancestrais de Janaka, aguardando pacientemente alguém digno de despertá-lo. Pensem no peso insano dessa arma celestial. Para se ter uma ideia, aquele arco excelente era tão pesado quanto uma montanha monumental. Ele era tão absurdamente colossal que precisava de 5.000 homens fortes só para movê-lo de lugar. Sim, 5.000 homens. Os maiores senhores da guerra que a Terra já conheceu não conseguiam dobrar o arco nem nos seus sonhos mais audaciosos. O artefato permanecia lá, impassível, como um juiz implacável. O contraste que se desenha nesse campo de honra é digno das maiores epopeias. Antes desse dia abençoado, inúmeros reis falharam feio no teste. Cegos pela arrogância e humilhados pela própria impotência, eles ficaram tão furiosos que chegaram a sitiar a bela cidade de Mithila por um ano inteiro em puro despeito. Em total oposição a essa fúria patética, surge a prontidão heróica do valente Rama. Ele avança em direção àquela montanha de poder com uma serenidade majestosa e imperturbável. A arena inteira prende a respiração. Deuses nos céus e mortais na terra observam maravilhados enquanto o tempo magicamente desacelera. O valente Rama se aproxima, estende a mão e agarra o arco divino com uma calma assombrosa. E em um mero e veloz instante, sem demonstrar o mínimo traço de esforço, ele faz o que milhares foram incapazes de fazer. Com uma facilidade quase inconcebível, ele não só ergue a formidável arma, como a curva elegantemente para receber a corda. E então, o clímax avassalador rompe o silêncio. A força colossal aplicada pelo príncipe é tão imensa que o arco sagrado invencível estala e se parte violentamente em 2 pedaços. O som dessa ruptura épica é terrível, como se um estrondoso raio de trovão tivesse descido abruptamente dos céus. Aquele barulho monumental abala os sentidos e chega a estremecer as montanhas, anunciando aos 4 cantos do universo que o impossível foi aniquilado pela força do herói. Quando a poeira cósmica finalmente abaixa, revelando esse triunfo absoluto e inquestionável,
pensem no alívio do rei Janaka. O monarca é inundado por uma alegria transbordante. A condição impossível, o desafio formidável, foi superado com perfeição. Com um júbilo contagiante, ele declara sua total prontidão para conceder sua filha majestosa, nascida milagrosamente do solo, aquele herói invencível que quebrou o peso da montanha. A notícia de um feito tão transcendental e sem precedentes corre o mundo velozmente. A convite de Janaka, o grandioso rei da Charata é chamado. Transbordando de alegria e orgulho pela proeza do filho, o monarca viaja da radiante Ayodhya até Mithila, trazendo uma imensa comitiva real. Esse encontro marca não apenas a união de dois reis formidáveis, mas a imponente fusão de duas das linhagens mais antigas, ilustres e poderosas da Terra. E assim, a epopeia culmina no que só pode ser descrito como um evento de beleza sublime, um divino casamento quádruplo. A alegria se expande para glorificar todos os heróicos príncipes do clã. O valente Rama toma a mão da inigualável Sita. O leal Lakshmana se une à encantadora Urmila. O justo Bharata aceita a mão da nobre Mandavi e o destemido Shatrugana junta-se à graciosa Shutakirti. 4 heróis divinos caminhando lado a lado com 4 princesas de virtude impecável. A magnitude dessa união é tão profunda que os próprios céus abrem-se para festejar. Uma grande chuva de flores divinas, incrivelmente radiantes, cai de forma contínua e suave do firmamento sobre o altar sagrado. Tambores celestiais começam a ressoar com imponência, enquanto canções melodiosas, entoadas pelas vozes dos seres imortais, envolvem a todos numa atmosfera de pura maravilha e glória incontestável. É de arrepiar. Guiados pelas antigas ordenanças sagradas, o rito atinge o seu ápice. Com uma energia profundamente espiritual, os 4 nobres casais circundam cerimoniosamente o fogo sagrado. Ao completarem as 3 voltas purificadoras em torno das chamas, eles selam um compromisso que transcende a mortalidade. É um pacto cósmico, forjado com bravura e amor, que sem sombra de dúvida vai ecoar inabalavelmente através de toda a eternidade. O arco invencível foi estilhaçado e os destinos celestiais estão agora inseparavelmente entrelaçados para moldar o futuro. Mas com a demonstração de poder tão espetacular marcando o início de suas jornadas, a grande questão que coa no ar é a seguinte: se esses heróis incríveis são capazes de esmagar o próprio peso de uma montanha para alcançar os seus destinos, que outras monumentais provações cósmicas os aguardam no horizonte épico que se desdobra agora? Fica aí o mistério.